com pequenos produtores da zona rural de Porto Alegre. É a criação de suínos em cama de casca de arroz. Eu sou Juliana Wexel e você assiste a partir de agora ao programa Tecnologia. A suinocultura é uma das atividades agropecuárias mais importantes na região sul do Brasil. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul respondem por mais de 50% da produção nacional de suínos. Grande parte desses produtores desenvolvem a atividade em pequenas propriedades, muitas vezes de modo ainda primário. Pensando em profissionalizar o trabalho em chácaras e sítios da capital gaúcha, a Prefeitura de Porto Alegre desenvolveu um projeto experimental na zona rural da cidade. A experiência testou a criação de suínos em cama de casca de arroz. E pelos resultados da pesquisa, o método tem tudo para dar certo também em outras cidades brasileiras. A suinocultura em Porto Alegre é praticada por 50 famílias de pequenos produtores, com um rebanho de aproximadamente 10 mil animais. Uma característica diferente da maioria das criações no estado é o tipo de alimentação. Os produtores da capital costumam alimentar os porcos com sobras de alimentos de vários restaurantes da cidade. Hábito comum ao produtor Delso Schneider, natural de Santa Catarina, mas que já há 13 anos cria suínos no bairro Belém Velho, na zona sul de Porto Alegre. Seu Delso, até bem pouco tempo atrás, enfrentava os mesmos desafios comuns aos suinocultores. Tinha problemas em como manejar os dejetos gerados nas criações sem prejudicar o meio ambiente e como desenvolver a criação em áreas urbanas, diminuindo o mau cheiro e a proliferação de moscas. Junto com o pai, também produtor, ele recorda o tempo em que ainda não conhecia o sistema de criação sobre cama. Antes, a propriedade adquiriu uma máquina para transportar esse dejeto líquido para as lavouras, para as áreas de terras. Mas ele, em si também, a própria umidade nos chiqueiros convencionais fica muito úmido e acaba gerando assim uma série de transtornos, mau cheiro, mosca, umidade, e o principal é o excesso de dejeto que se causa numa propriedade de suínos. A propriedade de seu Delso, com 6,5 hectares e 750 animais, foi escolhida em 2001 para testar o projeto. A criação de suínos sobre cama sobreposta é uma das alternativas experimentadas pelos técnicos para qualificar as criações. Consiste na engorda de lotes sobre uma cama que pode ser de casca de arroz, maravalha, serragem ou outro tipo de palha seca. Para o veterinário Marcelo Pedroso, responsável pelo desenvolvimento do projeto, um dos objetivos da Comissão Técnica de Suinocultura da capital gaúcha é manter os pequenos produtores no campo. A gente já tinha um trabalho com os suinocultores, né, desde 93, e a partir de 2001 a gente foi formado uma comissão técnica municipal para trabalhar a questão da suinocultura, onde a gente coordena pela SMIC, em conjunto com o DMLU, envolve a questão da saúde, meio ambiente e a própria Secretaria de Planejamento, criar uma estratégia para conseguir manter com que essas famílias continuem criando suínos em Porto Alegre. E a gente vem trabalhando aí na questão de criar uma legislação municipal para a suinocultura e uma das saídas, né, que um dos problemas muito grandes da suinocultura em Porto Alegre é a questão do efluente, dos dejetos. Então a gente veio tentar trazer para Porto Alegre o sistema de suínos criados em cama. Da onde vem esse projeto? Isso já é utilizado bastante em outros locais? Como é que, desde quando é utilizada a criação de suíno dessa maneira? Esse é um projeto desenvolvido pela Embrapa, Suínos e Aves de Concórdia, né? Ele tem um longo tempo que já vem sendo trabalhado. No próprio Rio Grande do Sul nós temos a primeira propriedade em Gaurama, né? E outras propriedades aqui outros municípios, até Estrela, né? Que já trabalham, Tupandi, que trabalham com a questão do suíno em cama. O nosso desafio em Porto Alegre é a questão de utilizar a cama, né, como tratamento de efluente, tratamento de dejeto, em conjunto com o resíduo orgânico, que são os restos alimentares, que é um problema muito grande pela questão da umidade e até a poluição, né? E é em cima disso que a gente vem trabalhando. O
O primeiro passo para a instalação desta unidade de experimentação foi a visita inicial que os técnicos e veterinários fizeram nas propriedades. Seu Delso, que já tinha os galpões prontos, foi orientado a adaptar uma das baias para receber a cama de casca de arroz. As baias antigas, de 21 metros quadrados, abrigavam 14 animais. A alimentação era composta basicamente de sobras de comidas de restaurantes, mas sem trituração. Os porcos recebiam pedaços grandes de alimento. Além da sujeira comum a este tipo de criação, todos os efluentes eram canalizados para uma esterqueira, que precisava ser esvaziada pelo menos uma vez por mês, causando ainda mais trabalho para o suinocultor. Para adaptar a baia, seu Delso instalou uma cama de casca de arroz de 50 centímetros de altura. O coxo para alimentação teve o espaçamento definido em 30 centímetros entre cada animal. Os 24 leitões vieram de uma cooperativa no interior do estado. A única exigência foi de que os suínos apresentassem teste negativo de ninfadenite, popularmente chamada de tuberculose aviária, doença que pode causar condenação da carcaça na hora do abate. Eles dominam bem toda a questão da suinocultura. Essas adaptações, pequenas adaptações que foram feitas no sistema atual, foi muito bem assimilado por eles e a maior parte das tecnologias foram desenvolvidas pelos agricultores, né, com mão de obra da própria família e recursos do local, sem grandes investimentos, né, aproveitando as coisas que já existem na atividade, apenas reconvertendo o manejo, né, se consegue essas mudanças que vocês podem observar, né. A questão dos custos com relação à instalação se faz com custos mínimos aí, apenas utilizando o que se tem na propriedade. A gente não estimula que o agricultor desmanche o galpão que ele já tem ou que ele abandone aquele, e sim que ele adapte, como a gente fez aqui, utilizando a instalação já existente e apenas fazendo pequenas adaptações. Instalados os animais, foram observados alguns itens para o melhor funcionamento do sistema. A temperatura interna da cama pode variar entre 40 e 60 graus. E a temperatura interna do galpão ideal deve girar em torno dos 20 graus Celsius. A casca de arroz precisa ser revolvida apenas 2 vezes por semana. Discutindo junto com o pessoal da Comissão Técnica de Suinocultura, inclusive junto com a Emater, a gente achou que esse era a saída para a suinocultura de Porto Alegre, até pela questão do tipo de suinocultura. São pequenas propriedades, são locais, são perto de centros de moradores, centros urbanos, né, para diminuir a questão do cheiro, da mosca e a questão do próprio efluente. E a gente propôs para a Associação de Suinocultores, a gente fez uma reunião, né, várias, mas a primeira foi importante, onde a gente fez a proposta para eles para entrar no sistema de cama, né, e fez todas as vantagens e desvantagens, onde o seu Delso Schneider demonstrou grande interesse e foi onde a gente fez a proposta, vivemos fazer um projeto e conseguimos envolver com ele. Entre as vantagens deste sistema, os técnicos apontam como principais: a contenção dos dejetos nas baias, a diminuição ou eliminação total da contaminação do ambiente, a melhoria no conforto do animal, a diminuição do consumo de água, menos trabalho na limpeza das instalações, uma melhor higiene dos animais e dos galpões, construções mais simples e baratas e a diminuição do cheiro forte e das moscas. Outra vantagem deste sistema é que com as baias e, consequentemente, os animais limpos, o consumidor de carne de porco vai obter também um alimento mais saudável e mais gostoso. O produtor vai melhorar, com certeza, o conforto ambiental, vamos dizer. Ele não vai precisar estar limpando tanto as esterqueiras, como às vezes tem que limpar 1, 2 vezes por dia, né? No caso da cama, é só fazer a movimentação da cama, né? Então não precisa limpar as instalações, ou limpa menos, não precisa limpar, na verdade, só misturar aquilo na cama, revolver, né? E também o manejo das esterqueiras, que hoje é feito com esterco líquido, que requer equipamentos de valor alto, como um equipamento para sugar esse esterco nas atividades, na tecnologia atual, ele é de alto investimento. Então, às vezes, tem que reunir vários agricultores para poder adquirir um equipamento desse. Nesse sistema, não, né?
Então melhora para a família, porque ela tem uma visão assim, de futuro da atividade, que hoje o pessoal estava um pouco em estresse pelos conflitos com o vizinho, pelos conflitos ambientais, né? E agora então ele vê uma perspectiva mais longa para a atividade. E do ponto de vista do animal, né, melhora significativamente o conforto animal, né? Os animais, eles não têm o estresse que é tradicional da atividade da suinocultura, onde se utiliza numa suinocultura convencional em torno de 1 metro quadrado para cada animal. Na cama sobreposta com palha, né, se recomenda então 1,5 metro para cada animal, ou seja, ali ele já tem maior espaço, né? E além disso, o conforto que ele fica, por se manter limpo, por estar pisando, não estar com casca em cima do piso, e sim em cima de uma palhada, né? Então o animal também vai ter um estresse e vai gerar uma carne de qualidade melhor no frigorífico, com certeza. Ele é bem mais rápido que o sistema convencional. O custo também gera em torno de, pelos técnicos, assim, a R$40 por suíno, que tu aloja numa cama, e custa 1/3 desse valor do sistema convencional. Com suíno com cama sai 1/3 mais em conta. O senhor está satisfeito, então? Bem satisfeito e espero poder continuar assim, que o povo todo, que os suinocultores todos passam cada vez para uma técnica nova, que é para não poluir e contaminar o meio ambiente. Já mais experiente na criação em cama de arroz, o suinocultor recomenda o sistema, mas antes é preciso observar alguns detalhes. É preciso calcular 1,5 metro quadrado para cada animal na baia. Utilizar 30 centímetros de comedouro para cada suíno. Manter a cama sempre com 50 centímetros de altura de palha seca. Jamais permitir que a cama seja molhada por chuva ou goteiras. Colocar telas no galpão para evitar a entrada de aves e uma eventual contaminação do ambiente. Construir uma plataforma de 1,5 metro de largura na frente da baia, para servir de coxo e, finalmente, regularizar a criação nas entidades responsáveis. Com este novo sistema, a alimentação dos animais também sofreu alterações. Toda a comida recolhida por seu Delso nos restaurantes é processada nesta máquina, adaptada para a função pelo próprio produtor. De segunda a sábado, 2 vezes por dia, seu Delso passa em mais de 90 estabelecimentos, arrecadando o que sobrou das refeições. Ele não cobra pelo serviço e os proprietários dos bares e restaurantes também não cobram pelas sobras de alimentos oferecidas. A parceria resulta no alimento dos suínos, que triturado vira uma pasta e vai direto para o coxo. Antes os agricultores utilizavam esse resíduo e adicionavam mais água, né, para poder movimentar, poder levar até os animais, distribuir nos coxos, né? E com a trituração se eliminou totalmente a água, porque aquela água que está contida nos alimentos é suficiente para a movimentação porque ele se torna uma pasta, né? E essa pasta então evita que os animais fiquem selecionando os alimentos e pegando apenas aquilo que eles gostam mais e preferem mais, e na pasta eles consomem todo aquele resíduo, né? E também diminuiu então a entrada de água, em mais de 50% antes era adicionado água, o que para o organismo do animal também era prejudicial, porque o suíno, o conteúdo de água que é requisitado na alimentação estava sendo muito elevado pelo que estava fazendo antes. E agora isso aí quase que se equilibra, né? Ou seja, o animal consome o alimento em torno de 75% de água, né? Isso aí melhorou a digestão desse alimento, diminuiu significativamente as diarreias, né, que eram comuns na atividade, né? E o ganho de peso melhorou bastante, né? E qual é a vantagem de ter o bebedouro junto ao comedouro? E o segundo salto, no caso, aí seria o ovo de Colombo, vamos dizer assim, né, é colocar o bebedouro dentro do comedouro. Antes, né, o agricultor usa na atividade convencional o bebedouro geralmente ao fundo das instalações ou ao lado, né? Então, eventuais vazamentos, coisas que são comuns, ia deixando, conserta amanhã, depois da manhã, e aquele vazamento ia gerando um efluente grande que ia para as esterqueiras e acabava enchendo a esterqueira antes do prazo tecnicamente estipulado, né? E com o bebedouro dentro do coxo, ele percebe logo eventuais vazamentos e faz a correção, porque senão transborda e dá problemas no alimento, né? Então isso aí, na verdade, foi uma recomendação que se fez, bastante simples, mas que muda muito significativamente o manejo da água nas instalações. Por dia, seu Delso recolhe 8 toneladas de alimentos nos restaurantes da capital,
Junto com as sobras de comida, ele arrecada também garrafas de vidro e caixas de madeira, que depois são vendidas a outros produtores, garantindo assim um ganho a mais para o suinocultor. Esse sistema de coleta que a gente faz no centro hoje, a prefeitura, através do DMLU, vem fazendo junto às fontes geradoras, que são os donos dos restaurantes, para separar, para não pôr vidro, essas coisas que vai passar numa máquina para triturar o alimento para o porco. Então, vem caixas, vidro, papelões, essas coisas, que é uma fonte que a gente deu para as mulheres, para as esposas nossas, que sobrevivem disso daí e conseguem ganhar um dinheirinho extra também. Elas reciclam e vendem esse material? Elas reciclam vidro, papelão, as caixas de madeira, aquelas que têm defeito, conserta e vende de novo caixas para a Ceasa, vidro, as firmas buscam aqui. O próprio o óleo de fritura dos restaurantes, ele vai para a fábrica de sabões que buscam aqui. É mais um ganho, então? Mais um ganho. Esta outra propriedade em Porto Alegre também aderiu ao sistema e já está criando suínos em cama de arroz de forma definitiva. O proprietário, que também é médico traumatologista, trabalha com suínos há quase 30 anos. Hoje tem 450 animais. 50 já estão instalados nas camas. E o objetivo é transferir os 400 restantes para as outras baias, que em pouco tempo também vão ser reformadas. O seu Ayrton Otto, há uma semana, já está trabalhando com esse novo sistema de criação de suínos e já vem notando as diferenças, algumas melhorias. Quais são as vantagens, seu Ayrton, que o senhor observou na criação em cama? Bom, em primeiro lugar, a gente observa a tranquilidade dos animais instalados nessas baias. E em segundo lugar, a diminuição do odor. Quer dizer, a gente está aqui como se estivesse dentro de casa, como se estivesse na rua, não tem perfume, não tem odor, não tem característico da criação de suínos de maneira alguma. E o terceiro e principal, que seria como se diz hoje, o fator ecológico da coisa, né, seria a não eliminação de resíduos líquidos por não se usar água para lavar, que não se lava nada aqui. Única e exclusivamente a água aqui é usada para o porco beber e fim. Não há perda de água, não há poluição, não há de maneira alguma. Agora, esse local onde nós estamos, essa situação de criação é bastante diferente do modelo antigo que o senhor ainda preserva aqui na propriedade, mas que pode vir a trocar para esse novo modelo. De repente a gente vendo as vantagens desse novo método aí, a gente vai acabar trocando toda a instalação, toda a granja nesse sistema. Aqui na propriedade do seu Ayrton Otto já está um projeto definitivo, né? Já não é mais um experimento sobre cama, já é uma propriedade que a partir daquele experimento já viu a experiência e começou a fazer adequações na sua propriedade, nas suas instalações existentes, para transferir diretamente para o sistema cama. Então a gente observa que ele tinha essa outra baia do sistema antigo, onde os animais ficam, como a gente pode ver, ficam amontoados, ela precisa ser limpa uma vez por dia e vai acumulando sujeira. E transferiu essa outra, reformou essa outra já para o sistema novo, foi assim? Isso, pode notar, essa baia que nós estamos aqui, essa nova formada, ela era justamente igual a essa do lado aqui, com os problemas de dejeto e sujeira, os animais sujos, a proliferação de moscas, né? E a gente fez em cima de uma baia muito parecida, igual, idêntica àquela ali, a gente fez adequações dessa outra aqui, erguendo o pé direito, né, adequando corretamente a altura do pé direito, né? A questão do coxo foi adaptada, tudo material que já existia na propriedade. Esses tablados aqui da frente dos coxos também já existiam na propriedade, isso é material reciclado. E a gente colocou aqui, nessa propriedade, a palha a nível de serragem, uma serragem, né, seca, onde fica a altura de 50 centímetros aí até 3 lotes de engorda. E a gente pode observar, é bem visível esse bem-estar dos animais, a limpeza, né? E inclusive em dias de calor que eles não sofrem tanto quanto no sistema antigo. Exato. Nesse sistema aqui, ele é um sistema que dá um espaçamento maior entre animais. Ele é 1,5 metro quadrado por animal. Então, sabendo que aqui nós temos menos animais do que recomendado ainda. Mas ele dá um espaçamento maior, dá um conforto maior. Você vê com esse pé direito, né? Hoje é um dia extremamente quente, os animais estão bem, o nível de moscas é baixo, né?
considerando inclusive a instalação ao lado, e ainda a questão da umidade, o dejeto vai ficar aqui contido, né, nessa instalação, então a vantagem é essa, né? E o programa de hoje fica por aqui, mas não esqueça que você pode participar fazendo as suas perguntas ou dando algumas sugestões. O telefone é o 0, código da operadora 51-3218-5119. Ou escreva pra gente no endereço Canal Rural, Rua Rádio TV Gaúcha, número 189, Morro Santa Teresa, CEP 90-859-900, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Você pode também mandar um e-mail no endereço tecnologia@canalrural.com.br. Um grande abraço para você e até o próximo programa.